Oi, boa noite às pessoas que estão acompanhando. É uma Que grande alegria, alegria. que alegria o senhor estar conosco aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo à live do João. Ajustando aqui certinho, questão da luminosidade. Está ótimo. Estou enxergando o senhor super bem. O senhor me vê também? Sim, tranquilamente. Que bom, sua bênção. Seja bem-vindo à live do João. Deus abençoe, João. Uma grande alegria da gente encontrá-lo aí de uma maneira virtual, para a gente participar, partilhar um pouquinho a respeito desse tema tão complexo nesse tempo de pandemia que nós estamos vivenciando, né? E é um momento de evangelização, da gente conhecer melhor a palavra de Deus, a mensagem revelada. Que alegria. Dom Edson foi bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu tive o prazer de conviver com ele em vários momentos, conversamos muito, se tornou um grande amigo que fiz e hoje realiza um bonito trabalho desde o mês de janeiro lá na Diocese de Leopoldina. Dom Edson, queria começar essa entrevista, esse bate-papo. Muitas pessoas da Diocese de Leopoldina e também da Arquidiocese de Belo Horizonte participam conosco agora, mandam abraços para o senhor, dizem que tem saudade. É uma alegria muito grande a gente ver isso de um bispo, né? Os padres, os bispos que passam pela nossa vida, pelas nossas paróquias, pelas nossas dioceses, e passam deixando saudade. Isso é muito bom, né? E eu queria começar perguntando para o senhor sobre essa experiência de ser bispo diocesano de Leopoldina, que é uma diocese tão importante, já na divisa do estado de Minas Gerais com São Paulo. Essa realidade que o senhor encontrou, eu queria que o senhor partilhasse com a gente um pouquinho sobre essa realidade aí de Leopoldina. Ficava em Belo Horizonte que o bispo auxiliar ele tem validade. Ele não fica em um determinado lugar. Então, durante 4 anos e meio, eu tive o privilégio, a graça de trabalhar aí com Dom Valmor, toda a equipe de bispos e também da região Conceição, uma região extensa. E daí, no início de outubro, eu recebi um telefonema do Núncio Apostólico, que é o que representa o Papa aqui no Brasil. E ele falou: olha, o Papa escolheu, nomeou você bispo de Leopoldina. Eu fiquei um pouquinho assim apreensivo, né? Eu falei, nunca, só ouvi falar de Leopoldina, nem sabia onde que ficava esta cidade, fui procurar no mapa. Hoje nós temos o Dr. Google que soluciona para nós. E com muita alegria, depois passado alguns dias conversando com o Dom Valmor, eu aceitei e dei a resposta. E desde o dia 25 de janeiro, que foi a minha chegada aqui, eu cheguei 2 dias antes, e a gente está começando a trabalhar com esta pequena porção do povo de Deus. E o que me chama muita atenção, que é uma região muito religiosa. Se nós olharmos no censo a respeito da religiosidade no Sudeste, depois em Minas Gerais e nessa região, ela extrapola um pouquinho dentro da normalidade. A maioria da média de 60, 50, 65, aqui está mais de 70%. Então, O povo é é uma muito católico, então, gosta de rezar. é uma região muito que tem uma dinâmica muito religiosa. Os padres trabalhadores, temos em torno de 65 padres Grande diocesanos clero. e 7 padres religiosos. São duas congregações, os assuncionistas e também os missionários do Sagrado Coração. Mas nós tivemos dificuldades, por exemplo, logo no início que eu cheguei, houve um problema muito sério das enchentes aqui na região. Eu me Muita chuva, recordo. muitas paróquias, muitas cidades tiveram essa dificuldade aí com as enchentes, as cheias dos rios, tudo. E agora nós estamos vivendo esse outro desafio que nós chamamos aí dessa pandemia e dentro dessa dinâmica do isolamento social. Então nós estamos aqui, mas mesmo assim eu tenho reunido com os padres através de videoconferência, já reuni com os vigários foranos, agora eu estou reunindo com os representantes, as foranias, nós estamos aí com o Conselho Econômico e todas essas lideranças dos sacerdotes a gente está incentivando e orientando, colocando alguns parâmetros nesse processo de evangelização, porque
esse nosso fechar as igrejas, ficar sem o povo, ficar sem a participação na comunidade, é um choque muito grande para o Muito. sacerdote, para o religioso, porque a vida dele é estar com a comunidade, estar na paróquia, é conversar com as pessoas, é uma Semana Santa cheia de pessoas indo, saindo, confissões, celebrações eucarísticas, e de repente se perde. E aí nós somos Sim. chamados a entrar num sistema totalmente diferente, que se chama essa questão virtual. Nós estávamos acostumados só com um tempo que é real, mas a gente não sabia administrar esse espaço que é virtual. Então nós estamos trabalhando, orientando, conversando, dialogando para a gente saber. Às vezes um padre com 50 anos de sacerdote, 60 Justamente. anos, está no seu celular querendo participar de uma videoconferência. Eu acho muito bonito isso, esse Sim. interesse, a preocupação da evangelização, que é a grande missão nossa de evangelizar. E isso vai despertar um novo paradigma de evangelização para nós na igreja no Brasil. Essa questão da pandemia, eu tenho falado isso para os meus sacerdotes, vai despertar para nós um novo paradigma da evangelização a respeito como que devem ser as nossas pregações depois dessa pandemia, como que devem ser as nossas celebrações depois dessa pandemia. Então nós temos que discutir, refletir bastante a respeito dessa realidade, usar desses meios que nós temos aí que vamos enfrentando, né? Então é um desafio, essa Sim. mudança gera a expectativa do novo, mas por outro lado, o que nós temos que é importante na nossa vida é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele que nos impulsiona, ajuda cada vez mais a gente a ser aí mensageiros da Boa Nova, anunciar sempre a mensagem revelada. Muito bem, agora 8 horas mais 40 minutos, nós estamos conversando ao vivo, direto de Leopoldina, no sul de Minas, com o bispo diocesano Dom Edson Oriolo dos Santos, a gente falando um pouquinho... Bom, eu sou do sul de Minas, aqui é sudeste de Minas. Ali é sudeste, né? Sudeste, eu sou do é verdade. Sul de Minas. Você está acostumado é verdade. com de Minas, né? Lá de Borda da Mata, né, Dom Edson? Itajubá, trabalhei em Borda da Mata, trabalhei em Pouso Alegre, Ouro Fino, e hoje eu estou aqui em Leopoldina. Sudeste de Minas, então o sul de Minas sempre bem pertinho do senhor. É. Que coisa boa. Nós estamos conversando com o Dom Edson, muita gente participando conosco agora. Nós vamos começar a entrar no nosso tema, que é um tema muito interessante, então preste bastante atenção. E eu vou procurar fazer para Dom Edson as perguntas que você também deixar aí nos comentários. Então a gente vai conversando, é uma grande conversa. A live do João, para você que está assistindo desde o início da semana, a gente procura fazer perguntas para as pessoas que estão participando conosco sobre temas diferentes. A gente entra em política, economia, saúde, segurança, religião, fé, tudo para a gente ficar nesse tempo de pandemia mais bem informado e conectado. Então, muito bem. Dom Edson, uma primeira dúvida quando a gente fala sobre o dízimo, que é um assunto assim meio até polêmico, né, dentro da igreja no geral. Eu não digo só na igreja católica, mas nas igrejas cristãs que na maioria que conservam esse costume do dízimo. Qual que é a origem dessa palavra dízimo e de onde ela surge e como que ela começa a ser empregada dentro da igreja católica? A igreja, vamos tentar localizar melhor. A igreja no Brasil, sim, ela vem falando a respeito do dízimo desde a década de 70. Antigamente não se falava a respeito do dízimo. As pessoas ajudavam, tinham festas, toda essa situação. Quando surgiu a questão da teologia da prosperidade nos Estados Unidos, de repente começou sutilmente, na década de 70, depois finalzinho da década de 70, a igreja no Brasil ela soltou o primeiro documento a respeito da pastoral do dízimo. Mas só que o dízimo estava sempre focado em relação a dinheiro. O que significa? Porque daí a gente olhava lá no Antigo Testamento, significa a 10ª parte das coisas vamos oferecer para Deus. Só que ficou um pouquinho assim perdido e as pessoas começaram a entender a respeito do dízimo, a 10ª parte, dentro de uma contribuição. Então, a 10ª parte daquilo que eu tenho, daquilo que eu recebi, dentro de um aspecto jurídico. Então, significa a palavra 10% dentro do aspecto jurídico. Depois a gente vai aprofundando, refletindo melhor,
começamos a entender não mais no sentido, no aspecto jurídico, mas no aspecto moral, como nos ensina São Paulo. São Paulo fala, o dízimo é doar aquilo de coração. Então, vem no aspecto moral. Então, a palavra dízimo vem da 10ª parte, significa a 10ª parte. Mas hoje a gente já entende que significa o quê? A pessoa vai doar aquilo que o coração pede, aquilo que o coração manda. Então, pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser... É uma coisa que você toma consciência para ajudar. Nós recebemos de Deus tantas coisas boas, tantos os benefícios, mas daí a gente vai ajudar. E aí que entra um problema muito sério, nós trabalhei muito aí na Arquidiocese de Belo Horizonte a respeito da pastoral do dízimo, a organização, que o dízimo ele não pode ser entendido como contribuição, o dízimo como sendo dinheiro. O dízimo é o comprometimento que a pessoa tem com a sua comunidade eclesial, com a sua comunidade de igreja. Então, se eu estou comprometido com aquela igreja, no aspecto de evangelizar, de celebrar, eu vou ajudar aquela comunidade. Então, não vai significar 10, 15, 20, 30, isso vai sentir. Porque aquela igreja existe para quê? Por que existe uma paróquia? Por que existe uma comunidade eclesial missionária? Ela existe para a evangelização, ela existe para as celebrações e ela existe para a partilha, cuidar dos povos. Então, o dízimo, quando a gente doa, quando a gente está comprometido com a comunidade, eu vou fazer com que aquela comunidade possa evangelizar, anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, o seu ministério, como nos ensinou o Papa São João Paulo VI na Evangelho Anunciante. Agora também do celebrar, que são os sacramentos. Então, eu vou ajudar para que tenha tudo aquilo para os sacramentos. E também para a partilha, ajudar os pobres. Então, o dízimo não é só receber, a igreja também tem que dar o seu dízimo. E nesse aspecto, nós estamos vivendo esse tempo também, que nós somos chamados dentro de contribuir com o nosso dízimo, mas não é falar assim, a igreja está sem dinheiro, a igreja precisa, não. Nós precisamos de uma evangelização, nós precisamos das celebrações e nós precisamos da partilha, ajudar os mais necessitados. Uma igreja pobre para os pobres. Então, é nessa dinâmica que a igreja necessita do dízimo para manter a vida em comunidade. Muito bem. Dom Edson Oriolo dos Santos, bispo diocesano de Leopoldina, conversando com a gente sobre o dízimo. Pode mandar a sua pergunta aí pelos comentários da nossa live. Muita gente de Leopoldina acompanhando a live, padres que vejo aqui, muitos leigos também, gente de Belo Horizonte, outras dioceses participando conosco, seminaristas. Então, graças a Deus, estamos bem prestigiados nessa noite de quinta-feira em um bom tema, o dízimo. Dom Edson, eu queria pegar carona então para lhe fazer duas perguntas. E primeiro, eu queria que o senhor definisse para a gente esse fenômeno que começa nos Estados Unidos em meados dos anos 1970, chamado teologia da prosperidade, que é bem comum em igrejas que nós chamamos neopentecostais, que são muito comuns hoje no Brasil e no mundo inteiro. Queria que o senhor definisse primeiramente esse conceito da teologia da prosperidade, o que se prega. E em segundo... Prosperidade significa eu vou contribuir para receber uma bênção de Deus. E nós usamos até um texto do profeta Malaquias, dar o dízimo que você vai receber as bênçãos do céu. Significa mais nesse sentido. Então, eu preciso de saúde, eu vou pagar. Eu preciso de um remédio, eu vou pagar. Eu preciso de tal coisa. Então, a teologia da prosperidade ela está vinculada. Então, eu faço uma barganha com o próprio Deus. Então, se eu não doar nada, eu não vou receber nada. Se eu não dou, se eu não participo, se eu não contribuo, então eu não vou receber bênçãos do céu, vou receber bênçãos do alto. A teologia da prosperidade significa essa realidade. Então, eu faço, mas no sentido de receber. Então, se eu não dou, eu não recebo. Se eu dou, quanto mais eu ficar doando, mais eu vou receber. É isso que significa a teologia da prosperidade, que influenciou muito. Mas se nós analisarmos hoje, ela está perdendo, assim, todos os setores, está perdendo o sentido, está caminhando para uma dinâmica do coach. O coach é uma filosofia, muitos falam de uma teologia, mas eu não acredito nisso, é uma filosofia onde produz resultados. Então, eu vou convencer a pessoa para doar para um benefício maior. Mas a questão temática de tudo isso
é um comprometimento que eu devo ter com a vida da comunidade. Então, aquela comunidade precisa da minha ajuda, aquela comunidade eu tenho que estar voltado, aí que entra essa questão. Então, não adianta eu não pertencer à comunidade, se eu não participo da comunidade, eu não posso ser dizimista. Se eu estou vinculado à comunidade, eu tenho que ser dizimista. Então, é essa questão da gente entender e ajudar para que a comunidade possa crescer cada vez mais. Muito bem. Dom Edson Oriolo dos Santos, bispo diocesano de Leopoldina, conversa conosco na live do João. Na primeira pergunta que eu fiz, que antes dos anos 70 não se falava em dízimo no Brasil, né? Não havia essa cultura do dízimo, e isso começa a partir, essa cultura do dízimo passa a partir do avanço da teologia da prosperidade aqui no nosso país. Antes do dízimo, como as igrejas, principalmente a igreja católica, se sustentava? A igreja, e interessante isso daí, só um parênteses, essa questão do dízimo. Na Europa não se fala muito a respeito do dízimo. Hoje se está falando muito na África e também nos Estados Unidos, mas outros lugares, assim, muitos outros lugares, se fala a respeito dessa dinâmica do dízimo. Porque as igrejas, elas se mantinham através de doações e também de festas. Havia muitas festas, leilões, principalmente no nosso interior das Minas Gerais, as pessoas iam lá, tinha a festa de São Benedito, a festa de Santo Antônio, a novena, as quermesses, as barraquinhas, tudo isso que era uma maneira de manter a própria igreja. Agora, com essa conscientização desse comprometimento, as pessoas estão percebendo, olha, a festa ela pode existir, mas ela não tem esse caráter para determinada situação. Por exemplo, o dízimo é para manter a evangelização, as celebrações e a partilha. Agora, se nós vamos organizar uma troca de um relógio da igreja, ou então a troca dos bancos, daí pode fazer uma festa específica para determinada coisa. Mas a manutenção, ela vem tanto do dízimo quanto das ofertas que as pessoas vão fazendo, vão doando, né? Então, aquilo que brota do coração, não significa que tem que ser mensalmente, todo mês, certinho, como um carnezinho, eu vou lá, eu estou pagando, não. O que o meu coração? E é interessante a gente olhar naquele texto da viúva, lá do Evangelho, onde no templo existiam 5 grandes cofres, que as pessoas iam lá, jogavam as suas moedas, os seus denários, as suas ofertas. E era uma mentalidade, Flávio José, um grande historiador, fala que era uma mentalidade de muitas pessoas ficarem na frente, escutando o barulho das pessoas que estavam doando. Então chegava uma pessoa que tinha muitos denários, então jogava aqueles denários. Tinha uma pessoa que tinha muito rica, jogava. Daí Jesus também foi escutar as pessoas jogando. Daí ele escutou aquela viúva que jogou uma moedinha e falou, olha, nem fez barulho, mas o que ela fez de coração. Então é essa questão hoje da gente ajudar, trabalhar nas nossas igrejas em relação a isso aí, esse comprometimento para a gente ter uma boa evangelização, para que nós possamos ter boas celebrações. Então, se eu chego numa igreja, um padre fazendo uma boa homilia, eu vou me comprometer com aquela comunidade. Eu participo, eu chego numa igreja, uma boa ventilação, a boa iluminação, o som não está pifando, não está atrapalhando. Então, é isso daí que o dízimo é um voltar-se para as pessoas que estão comprometidas com a própria comunidade. Muito bem, ó. Boa resposta de Dom Edson falando sobre essa questão aí das ofertas e também do dízimo em nossas comunidades. Então, principalmente você que é católico, bastante atenção nessa entrevista, você que está chegando agora 8 horas mais 53 minutos, nós estamos conversando com o bispo de Leopoldina, Dom Edson Oriolo dos Santos, a gente está falando sobre o dízimo, a espiritualidade do dízimo e outros assuntos da fé católica que são importantes aí nessa época de pandemia. Você que está chegando na nossa página, curta o Instagram da Diocese de Leopoldina, @Diocese Leopoldina, curta também o nosso Instagram, @A Voz do João. Quando você curte, você aumenta o nosso alcance e ajuda que a gente faça mais lives e promova mais momentos de interação como esses aqui na web, nesse tempo de pandemia. Vamos lá, Dom Edson. Agora eu queria saber uma pergunta importante que outras pessoas já me fizeram e eu confesso ao senhor que eu tive dificuldades de responder. Apesar de eu ter sido até seminarista por um tempo, como o senhor bem sabe,
Mas eu confesso que eu tive dificuldade de responder. O padre, o sacerdote que serve nas nossas paróquias, ou como vigário, como capelão, como cura, como queira, o padre, ele tem um salário fixo? Ele é pago como funcionário? Tem a carteira assinada como a gente? Ou tem um outro esquema? Como que funciona isso? É uma dúvida que muita gente tem. Como que o padre sobrevive nas nossas paróquias? O João Eduardo, para quem está ouvindo, é um jornalista investigativo da Rádio Itatiaia, né? Ainda chego lá. Quem está ouvindo jornalismo investigativo dessa situação. Mas uma pergunta muito interessante a respeito disso, né? Nós, na igreja, nós não usamos a expressão salário, mas isso se identifica. Nós usamos uma expressão que fala congras. O padre, ele recebe a congras por toda aquela atividade que ele trabalha. Então, cada diocese tem toda a sua estrutura, tem as suas orientações, que seria dentro daquilo que ele trabalha, ele receber aquilo que faz necessário, que é justo. Então, para que ele possa ter o seu remédio, ter a sua roupa, toda essa situação. Determinadas dioceses, cada diocese, ela tem as suas orientações em relação a como que o padre deve comportar-se em relação às suas congras, para pagar um plano de saúde, às vezes a diocese assume, para pagar as despesas que ele tem pessoais, porque quando na contabilidade tem um princípio da entidade, que significa cada um tem o seu. E Sim. da igreja também. Então, tem coisas que são próprias do sacerdote, principalmente o sacerdote diocesano, diferente do sacerdote religioso, que aquilo é para a vida da comunidade. Então, é para Dom aqueles... Edson, faz um parêntese para mim, só antes do senhor continuar, porque é uma dúvida também que quem é leigo tem. E eu acho que a gente aproveitar que a gente está falando disso, a gente já pode falar de uma vez. Qual que é a diferença de um sacerdote diocesano, que está encardinado numa diocese, para um sacerdote religioso de uma congregação? Qual que é a diferença? O sacerdote religioso, ele tem três princípios que gera a vida dele, principalmente a questão da pobreza, da partilha, da castidade, da obediência. Significa o quê? Que ele vive em comunidade e tudo aquilo é em comum, passa a ser de todos. Não tem uma individualidade, tudo aquilo que eles recebem é da comunidade e a comunidade também mantém com esses benefícios que a pessoa recebe. E o diocesano, ele mais ligado a uma paróquia, ele tem mais uma vida particular, uma vida privada, mas não ligada nessa situação, principalmente a respeito dos seus bens. Então, são isso para entrar dentro desse assunto que nós estamos falando. Né? Então, o religioso, ele tem a sua congra, mas vai para a comunidade, enquanto que o diocesano vai para ele manter as suas necessidades. Porque amanhã o religioso, ele tem a comunidade religiosa que vai sustentar, que vai mantê-lo, a questão da enfermidade, a questão da saúde, enquanto o diocesano, ele é bem diferente a respeito disso. Mesmo hoje nós temos uma experiência sui generis aí na Arquidiocese de Belo Horizonte, o Convívio Emaús, que lá padres diocesanos estão vivendo essa dinâmica em comunidade, na sua velhice, para depois não ficar aí desamparado nas paróquias, que daí fica difícil a locomoção, quem que vai precisar de um cuidador todo. E o diocesano, ele que vai ter que se manter dentro dessa estrutura. Entendo. Então, partindo disso que nós dissemos agora, então, Dom Edson, eu queria que o senhor voltasse a falar para a gente, então, sobre essa questão da organização, sobre o salário do padre. A gente disse sobre essa diferença do religioso para o diocesano, e agora eu queria que o senhor voltasse a falar para a gente sobre essa questão do salário do padre. Por exemplo, o padre, então, ele não tem uma carteira assinada, ele não tem um regime CLT como nós temos na nossa carteira. Certo? Não, isso não. Às vezes tem padre que exerce uma outra função, né? É um professor, que às vezes é contratado, trabalha numa outra situação, mas como padre vinculado a uma diocese, não. Ele recebe, às vezes se recebe mais
que é aquilo que existe, as obrigações aí da própria lei civil, a questão de imposto de renda, essas coisas, ele entra também. E hoje a igreja, hoje eu conversava até com os padres aqui do meu conselho de economia, para a gente administrar melhor, hoje a gente vive também a própria diocese com as suas paróquias, a gente tem que viver dentro dessas leis administrativas, da lei civil, tudo isso para não criar problema. Então, a prestação de contas, falava com os padres hoje, olha, ou você é um CNPJ ou você é um CPF. Então, se existe um CNPJ, aqui na Diocese de Leopoldina, quem que é o responsável por esse CNPJ é um CPF que é de Dom Edson. Quem que, se der um problema no CPF de um CNPJ de uma filial, vem o meu CPF que está em jogo. Então, por isso que existe hoje toda essa orientação, acompanhamento. Uma coisa muito importante hoje também, que deve existir, uma verdadeira prestação de conta. O fiel leigo, ele tem que ter consciência de tudo aquilo que entra numa comunidade eclesial, que entra numa paróquia, essa transparência que é muito importante, tudo aquilo que sai dentro desse aspecto de receitas e despesas e receitas, porque nós estamos vivendo um tempo muito complexo, desde a crise de 2008, e agora nós temos essa pandemia, que o que está acontecendo? As receitas nas igrejas, elas estão caindo, e as despesas estão aumentando. Então, para a gente fazer isso, adequar receita e despesa, a gente quer levantar receita e esquece que tem que abaixar despesa. E aí que festas, muitas outras coisas, porque a gente quer adequar isso daqui. Então, tem hora que a gente tem que trabalhar com isso daqui. Eu falava com os padres e nós estamos trabalhando a nossa cúria diocesana de Leopoldina, nós estamos nisso daqui. Porque nós não podemos querer isso daqui, porque é muito complexo também. Claro. Aí vai falar, a igreja vai pedir, não. Nós podemos reduzir, nós podemos economizar, existir o senso da família na administração. Isso é pastoral do dízimo. Isso significa o dízimo, para fazer essa adequação da receita com a despesa, da despesa com a receita. Porque se nós quisermos fazer isso aqui, é muito difícil num tempo de crise, num tempo de pandemia. Mas nós podemos fazer isso daqui. Por isso que eu falava com os padres da Diocese de Leopoldina. Olha, nós pregamos muita solidariedade, nós falamos de partilha, nós teremos que ajudar uns aos outros. Agora nós houve uma queda de receita. Então os padres estão entre si, tentando vivenciar e falar assim, olha, a paróquia X, o padre não tem condições de ter a sua compra, o padre não tem condições de manter os encargos sociais de seus colaboradores. Então, o que nós vamos fazer? Agora a paróquia Y, que tem condições, a paróquia tal vai ajudar a outra. Ver o que nós pregamos, agora nós temos que viver essa dinâmica também. Não falar assim, baixar um bispo, fazer um decreto, olha, então vamos diminuir 3 meses sem os padres receber. Porque eles têm os seus compromissos, têm as suas necessidades, toda essa situação, sabe que aquele salário que ele recebe é como um pai de família, às vezes. Então, e agora o que nós temos que fazer isso? Nós temos que, a nossa igreja também, de maneira especial a nossa igreja de Leopoldina, nós estamos entrando, trabalhando nessa dinâmica também. Isso é importante, ajuda num fluxo de caixa dentro de um processo de evangelização. Muito bem, agora 9 horas mais 2 minutos, nós estamos conversando ao vivo com Dom Edson Oriolo dos Santos, que é bispo diocesano de Leopoldina, a gente falando sobre dízimos, desafios que a igreja enfrenta ao longo desse tempo aí de pandemia e outros assuntos também. Dom Edson dando uma aula pra gente aqui. Dom Edson, nos comentários, muita gente de Belo Horizonte falando que tem saudade do senhor, das suas homilias, das suas formações. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de algumas delas, até mesmo sobre o dízimo, essa questão que o senhor tanto entende, tanto ajuda a igreja no Brasil. Então, muitos recados para o senhor aí. Daqui a pouquinho eu quero até ler alguns para o senhor poder responder também. Eu agradeço o carinho do pessoal de Belo Horizonte, porque lá que eu comecei a aprender a ser bispo, né? Eu falava com o pessoal, né? Que eu não sabia ser bispo, eles que me ensinaram. Então, tem um carinho muito especial com a região Conceição, que eu estava mais diretamente ligado, depois lá com os padres de toda a região
da Conceição, que sempre tem ligado, manda mensagem, tudo. Quero também aqui deixar um abraço a todos de coração, né? Muito bem. Dom Edson, nós falamos então sobre essa questão do dízimo, como que ele funciona na igreja, as diferenças principais para as paróquias, para as dioceses, para as comunidades religiosas que servem também nas igrejas das nossas cidades. Queria perguntar ao senhor uma coisa. Não são todas as paróquias que têm essa chamada pastoral do dízimo, né? Então, qual a orientação? Porque tem muitos padres nos assistindo, até mesmo de outros estados e tudo, e podem até estar se perguntando, mas eu tenho tanta dificuldade para formar as pessoas, para trabalhar em uma pastoral do dízimo, que é algo muito complexo. A gente sabe bem que tudo que envolve dinheiro assim, físico mesmo, ofertas, tudo, é uma coisa complicada. Tem gente que não gosta de mexer, né? Então, qual a orientação que o senhor poderia dar enquanto formador de pastorais, assim, como instrumento e também como orientador? Quais orientações o senhor poderia dar para esses padres, para essas comunidades que ainda não têm a pastoral do dízimo, a importância que ela tem nas paróquias e como elas podem ser montadas? Nós temos que ter muito cuidado para falar a respeito do dízimo, que é um problema muito delicado. Eu já tive a oportunidade, mesmo antes de ser sacerdote, andei pelo Brasil todo, tanto no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte, tantos lugares, falando para os sacerdotes. Eu sempre brincava, iniciava minha palestra falando assim: a pastoral da criança cuida de quem? Da criança. A pastoral da catequese cuida da catequese, dos enfermos cuida dos doentes, da juventude cuida do jovem. E a pastoral dos idosos cuida dos idosos. E a pastoral do dízimo cuida de quem? Do dinheiro. Falei, tá errado. É uma pastoral que cuida das pessoas. É uma pastoral que cuida da comunidade. Então, quando eu estou ajudando, e nós não podemos entender que o dízimo, como pastoral, não é dinheiro. Isso chama captação de recursos. Então, se eu quero trabalhar com captação de recursos, existem N técnicas. Sei muitas técnicas a respeito disso. Como que a gente vai captar recurso? Vamos fazer uma rifa, vamos fazer uma ação entre amigos, vamos fazer uma festa dessa maneira, do outro, vamos pôr entrada, ter toda uma logística, trabalhar. Isso nós chamamos captação de recursos. E o dízimo é algo que envolve a pessoa. Então, quanto mais ela vai comprometendo com a comunidade, ela vai percebendo que a comunidade ela é sua, daí ela vai ajudando. Então, isso que a gente tem que criar. O que é a pastoral? A pastoral que cuida. Recentemente eu estava lendo um livro, depois eu perguntei para um pastor mesmo, não um padre, mas um pastor que cuida das ovelhas, e ele dizia uma coisa interessante, que eu falei, olha, eu nunca tinha percebido nisso, que a ovelha, ela é uma criação que ela não enxerga além de 2,5 metros. Então, por exemplo, se está 2,5 metros, se tem uma árvore, a ovelha não enxerga, é um vulto. Ela se perde. Por isso que o pastor tem que estar atento, porque a ovelha, quer queira, quer não, ela sai, ela dispersa. Ela vai longe porque não é o cachorro que tem um sentido de direção, o gato que tem sentido de direção e outros animais. Ela se perde. Passou de 2 metros, é vulto. Então, o pastor é aquele que cuida, aquele que zela. Então, se ele está percebendo que ela está afastando 2 metros do rebanho, ele tem que ir lá, porque de repente ela vai embora. Então, o dízimo significa essa questão. É um verdadeiro pastor. Nós temos que trabalhar, sermos pastores das pessoas para que elas possam cuidar cada vez mais da nossa igreja. E as pessoas simples. Um outro exemplo, eu falo que em época de pandemia, o nosso dinheiro também está em crise. Então, o dinheiro nosso está... E tem uma historinha que eu gosto de contar por que o dinheiro está curto? Por que as pessoas não estão tendo dinheiro? Porque está indo tudo para o céu. O dinheiro dos brasileiros está indo tudo para o céu. E está lá São Pedro aguardando o dinheiro do céu. As moedas de 50 centavos estão entrando, as moedas de R$ 1 estão entrando, as de 25, de 10, as notas de 2 vão entrando para o céu, as de 5,
as de 10. De repente chegou uma cédula de 20, São Pedro barrou. Olha, você não vai para o céu. Você não entra, não tem autorização para entrar. Daí a pouco a cédula de 20 vem nas outras. De repente chega uma de 50. Nossa, São Pedro barrou, não entra. Daí chega uma cédula toda elegante de R$ 100. Qual que é o desenho que tem no 100? eu acho que é um peixe-boi. Você conhece bastante, eu não conheço essa nota de 100. Mas a nota de 100, a nota de 100, e São Pedro fala, olha, não entra. Como no Brasil tudo tem comissão, então reuniu as cédulas de 50, de 20 e de 10. Nós queremos entrar no céu. Daí fizeram um ofício, entregaram para São Pedro. São Pedro falou assim, olha, a Santíssima Trindade, ela está fazendo um retiro espiritual de 30 dias com Santo Inácio de Loyola. Então, daqui 30 dias, eu tenho o decreto da Santíssima Trindade. Terminou o retiro espiritual, chega lá São Pedro com o decreto. Olha, as cédulas de 20, de 50 e de 100 não vão entrar no céu, porque elas nunca participaram das missas dominicais lá no Brasil. Qual que é a moral da história? Quem que ajuda as nossas igrejas, quem que contribui, são as pessoas, sim, que dão de coração, que dão com muito carinho. Então, aí que nós vamos entender essa dinâmica da pastoral. O dízimo, a pastoral do dízimo é aquela que cuida da comunidade, daquelas pessoas, para que elas possam buscar o sagrado, para que elas possam ser bem evangelizadas e, principalmente, as pessoas que estão sedento. Hoje tem uma expressão que está chegando no Brasil, que é de uma espanhola, agora eu não lembro o nome dela, mas a expressão chama aporofobia. No Brasil fala muito Nome diferente. aporofobia. O que é? Uma rejeição aos povos. Por exemplo, nós vivemos essa dinâmica da aporofobia no dia a dia. Por exemplo, eu estou andando numa rua, de repente eu vejo uma pessoa estranha, uma pessoa meia suja, eu atravesso, eu vou do outro lado. Isso é aporofobia. Se eu estou no sinal de trânsito, vem um garoto pedir alguma coisa ou vem vender alguma coisa, eu fecho o vidro. Então, essa é a questão da aporofobia. E a nossa igreja, que tem que cuidar dessas pessoas. É a paróquia interessante. que tem que cuidar. É a comunidade que tem que cuidar. Então, Cuidar. nós somos... Está escutando? Sim, estou escutando o senhor. Então, nós que temos que ajudar nessas pessoas. Aí que nós vamos entender o dízimo como sendo pastoral. Não é juntar dinheiro na igreja. É a igreja ser o lugar da acolhida, o lugar do aconchego. Então, por exemplo, todas as pessoas buscam as nossas igrejas, nossas celebrações, para viver o mistério da Páscoa, na Eucaristia. Então, as pessoas têm necessidade do transcendente. E nós, com a pastoral, nós vamos criar o desejo. Eu vou dar um exemplo bem concreto. O que é necessidade e o desejo? Então, eu tenho uma necessidade de ir a Belo Horizonte. Eu preciso ir a Belo Horizonte. O meu desejo, eu só ando em carro francês. Olha que chique. Tem que ser um Peugeot, um Renault. Mas, de repente, vem uma pessoa aqui e fala assim, olha, Dom Edson, nós só temos um Fusca 1975. O senhor não vai poder ir sozinho, porque eu vou ter que mandar 2 atrás, porque pode pifar, vai ter que empurrar. Eu falei, vou ter que ir. Então, sanou a minha necessidade, mas não sanou o meu desejo. E a pastoral, ela vai entrar nessa dinâmica. As pessoas já têm o desejo, ou melhor, têm a necessidade, e nós vamos manifestar o desejo para que ela possa buscar realmente o transcendente. Então, quando o padre faz uma boa homilia, prepara bem a homilia, isso é pastoral do dízimo. Quando a gente chega numa igreja, um dia eu falei com um padre lá na região de Ribeirão das Neves, falei, padre, olha aqui que igreja bonita, um ar-condicionado para o pessoal aqui, num lugar muito simplesinho, lá em Justinópolis, na paróquia São José. Olha que as pessoas têm acolhido, então elas têm o direito de, numa celebração,
ser bem acolhida. Se tem uma água, um copo de água para a pessoa beber, esse é pastoral do dízimo. Tudo isso ajuda nesse trabalho de evangelização. Entendo. Dom Edson Oriolo dos Santos, bispo diocesano de Leopoldina, conversando conosco, agora 9 horas mais 14 minutos dessa quinta-feira. Dom Edson, até enquanto o senhor falava e contava essa historinha tão interessante para a gente, que faz a gente se colocar aí mesmo nessa realidade da importância de contribuir com as obras das nossas comunidades, das nossas paróquias, eu me dei a liberdade aqui de pesquisar sobre esse termo, aporofobia, que eu achei ele interessante, né? Então, vou tomar a liberdade aqui para ler uma coisa. Aporofobia é uma expressão do grego, significa do grego aporos, né? E significa sem recursos, indigente e pobre, né? Então é o medo, a rejeição, a hostilidade, uma aversão completa às pessoas pobres. E esse termo ele foi proposto pela primeira vez nos anos 90, como o senhor disse, pela filósofa e catedrática, né, da Universidade de Valência, Adela Cortina. Não lembrava o nome. Adela Cortina, né? Então, pela primeira vez, ela usou esse termo e ele se refere a esse medo da pobreza, né? Esse medo da pobreza das pessoas pobres. Dom Edson, pegando um gancho, então, nesse termo, a gente entrando um pouquinho aí pela filosofia política, acho interessante isso, uma noite de formação, isso é muito importante para nós. Como que a igreja define essa pobreza? Por exemplo, o senhor disse no início que os padres, quando realizam os seus votos de ordenação, eles prometem pobreza, né? É um voto que se faz. Que pobreza é essa? Porque às vezes também eu acho que o católico fica um pouco em dúvida. Porque a gente vê muitas vezes os irmãos mendigantes de ordens, de comunidades religiosas, que estão aí no nosso meio, né? E não é bem isso o voto de pobreza. O que seria essa pobreza que a igreja pede do sacerdote no momento da ordenação presbiteral, da diaconal, etc.? É uma coisa muito interessante essa discussão, e isso temos ao longo da história, porque hoje nós temos muitas concepções em que significa o pobre. O psicólogo fala que o pobre é o carente. O sociólogo já fala que o pobre é aquela pessoa que tem capacidade, mas não exerce. O economista fala que é aquela pessoa que não tem dinheiro. Então, assim, nós temos muitas definições a respeito disso. E no aspecto bíblico, é aquele que deposita a confiança totalmente em Deus. E aí, se nós olharmos agora, ultimamente, os discursos do Papa Francisco, que ele vem falando uma igreja pobre para os pobres, uma igreja que nós devemos preocupar com os últimos. Então, é esse carinho, essa atenção, essa sensibilidade que nós devemos ter para com aquelas pessoas que não têm quem depositar confiança, mesmo sabendo que deposita confiança no próprio Deus. Então, os pobres hoje, dentro do aspecto bíblico, significa essa sensibilidade. Eu resumiria numa única palavra: fazer da necessidade do outro a nossa própria necessidade. Cuidar Nossa, que lindo isso! Que lindo. Fazer da necessidade do outro a nossa própria necessidade. Então, o outro eu tenho uma necessidade de ter um bom vestimento. Então, eu vou fazer a minha necessidade, a necessidade do outro. O outro tem que ter uma boa alimentação. Eu vou fazer isso. O outro tem que ter saúde. O outro tem que ter dignidade. O outro tem que ter respeito. Essa é ver que o outro é um presente de Deus. O outro é imagem e semelhança do próprio Deus. Ele não é corrige. E aí que nós temos que ter essa sensibilidade, esse carinho e acolher essas pessoas. Eu gosto muito da expressão do Papa quando ele fala que são os últimos, aqueles que estão lá no fim da linha, aqueles que estão lá que nós temos que trazer junto, fazer história, e é esse cuidado também. E o dízimo na paróquia, isso eu aprendi muito com o Dom Tambor. Ele tem essa sensibilidade. O que as paróquias estão fazendo pelos pobres? Então, essa situação, porque às vezes a gente quer ter o dízimo, quer ter a partilha, fala isso para nós, mas o que nós estamos como igreja fazendo para com da necessidade do outro? A dignidade, o respeito, a sensibilidade, o carinho.
a dedicação. Então, esse trabalho da pastoral do dízimo. Então, não é tanto, às vezes, você tendo uma sensibilidade, acolhendo bem as pessoas dentro da igreja, é uma maneira que você tem. Na história da igreja, a gente pode ver que santos padres lá no início falavam, olha, se a igreja precisar de vender o que tem para ajudar os pobres, vamos fazer isso. Vamos ajudar dentro nessa necessidade. Mas nós precisamos de viver essa dinâmica da partilha, da sensibilidade, vendo o Papa Francisco nessa situação da pandemia, ajudando, vamos ajudar, o que nós podemos fazer? Não é a gente querer receber só, vamos ajuntar, querer ter mais, porque quando nós temos muito, falta para alguém. Então é isso, ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Então a gente tem que pensar muito nessas expressões, e a pastoral do dízimo é cuidar também dos mais necessitados, né? E usar todos os recursos. Fazendo uma propaganda aqui, espero que o meu celular não caia. Fazendo uma propaganda, eu tenho esse livro aqui, que eu escrevi já tem 2 anos, o dízimo, pastoral do dízimo, da comunicação ao comprometimento. E agora esse é do Paulo. E agora vai sair um que eu trabalho um capítulo sobre essa questão do marketing da pobreza, dos marqueteiros da caridade, para entender que isso não é pastoral do dízimo, não. Isso é uma outra coisa que às vezes a gente se confunde dentro da própria igreja, no dia a dia, no nosso evangelizar, anunciar cada vez mais essa boa nova. Muito bem. Dom Edson Oriolo dos Santos, bispo diocesano de Leopoldina, conversando conosco nessa noite aqui na live do João, agora 9 horas mais 20 minutos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que é de Belo Horizonte, você que é de Leopoldina, nos acompanha. Padres, religiosos, público, muito obrigado pela sua audiência. Muito bem a pastoral do dízimo. Ela que me ajudou muito. Ela conhece, não conhece? Demais. Que bom, ela está aqui assistindo. Abraço para ela. Alegria muito grande tê-la conosco aqui. Dom Edson, continuando então essa nossa prosa boa, formação, oração, muita coisa. Tá gostoso o nosso bate-papo nessa noite de quinta-feira. Saindo um pouco do dízimo, queria perguntar para o senhor agora sobre a realidade aí de Leopoldina, das cidades da diocese aí, com essa questão da pandemia do coronavírus. As igrejas estão fechadas, né? Como que a diocese está lidando com isso? Como está a situação aí da diocese de Leopoldina no meio dessa pandemia do coronavírus? Como eu falava no início, é um problema muito sério que nós estamos vivendo a nível de Brasil, de mundo e também região. Isso está respingando em tudo. No primeiro momento, eu mandei um decreto para os sacerdotes, que eles, cada cidade, aqui são 34 cidades, são 34 municípios em torno de 60 paróquias. Eu fiz um decreto orientando dentro de uma dinâmica da evangelização e pedi para que os sacerdotes, os padres, eles pudessem encontrar com o pessoal da vigilância sanitária, com os prefeitos municipais e também com a Secretaria da Saúde, que essas pessoas têm a expertise a respeito disso, para que ajudasse a gente também a trabalhar bastante, o que eu venho focando a respeito disso, o isolamento social e esse cuidado pela vida, porque evangelização é cuidar da vida, evangelização é ter um carinho especial por esse grande dom que nós recebemos de Deus. Então, uma outra cidade já houve decretos falando que pode voltar, mas aqui, como Diocese de Leopoldina, sobre a minha responsabilidade, a minha orientação, eu pedi para que as igrejas estivessem fechadas, isso para o respeito da vida. Existem alguns desafios, algumas situações que as pessoas às vezes falam: mas eu quero a Eucaristia, não tem a missa, eu preciso de comungar, toda essa situação. Mas o importante, eu tenho trabalhado isso com os padres nas reuniões, através de videoconferência, que 2 coisas importantes que nós temos que entender nesta época da pandemia, significa a evangelização e sacramentos. São 2 coisas distintas. A igreja, ela existe para evangelizar. Os sacramentos são consequências. Houve na história, por exemplo, lá quando
Constantino era o grande imperador e o Papa era Silvestre, o que aconteceu? Constantino pediu para que Silvestre orientasse que batizasse todos os súditos. Daí, a partir dali, os cristãos saíram das catacumbas, depois acabou a morte de cruz e tantas outras coisas. Mas só que lá houve o quê? Houve sacramento, mas não houve evangelização. Sim. Então, hoje, nós estamos nesse tempo de pandemia, a gente tem que aproveitar, nós temos que aproveitar para a evangelização. Deixar claro o que significa os sacramentos, o que significa os mistérios de Deus, tomar consciência a respeito disso e não ser uma celebração light. A gente vai criar aquilo que passa na cabeça. Então eu vou fazer um drive-thru, vou fazer um show, vou fazer isso. E nós temos que entender que quando se fala em sacramento, é mistério. E as pessoas às vezes não entendem que é mistério. Por exemplo, numa missa de ramos, as pessoas querem um ramo, então quer um sacramental, não é mistério. Na quarta-feira de cinza, as pessoas muitas vezes ela quer a cinza, não quer o mistério. Então isso dificulta. Então eu acredito que uma nova maneira de evangelizar após a pandemia significa a gente mexer um pouquinho nessa nossa eclesiologia, que ela é muito linear, por falta de Sim, evangelização, e nós justamente. começamos a evangelizar cada vez mais as pessoas. Então, por isso que eu falo, olha, vamos usar desse recurso, desse espaço. Até recentemente eu escrevi um texto sobre o tempo e o espaço. O tempo é aquilo que nós estamos vendo, só que o espaço ele é virtual e nós não somos especialistas no celular. Uma criança, eu tenho a minha sobrinha que eu ligo para ela, ela ensina. Tio, faz desse jeito, é assim, não sei o quê. Sabe celular totalmente. Para mim, o celular é apenas para ligar, para conversar com outra pessoa, basta. E o celular é um computador, é um supercomputador, um iPhone 10, 11, é tudo isso. Então, às Sim, vezes, esse espaço a igreja não conhece ainda. Nós temos dificuldades. E agora, sim. esse tempo para ajudar a gente a entender. Eu acho bonito um padre de 86 anos, ele com o celular participando da videoconferência. Ai, Então, maravilhoso. totalmente diferente para a gente entender. Então, é ajudar nisso daí e entender que esse tempo é um tempo de Deus também, é um tempo de sofrimento, é um tempo de reflexão, mas é um tempo da gente aprender coisas que o vírus que está desunindo, que esse vírus possa nos unir cada vez mais. Eu falo que o vírus na diocese de Leopoldina tem que unir, viver a diocesanidade, viver a caridade pastoral dentro desse processo. E hoje a igreja precisa de trabalhar nisso. Vamos evangelizar. Como que nós vamos usar o feedback, o retorno? Como que nós vamos interagir melhor a respeito disso? Quantas lives, quantas situações? Evangelização, para as pessoas saberem, olha, eu estou fazendo isso é por causa disso. O sacramento vem em consequência desse processo. Então, nós não vamos poder quebrar. E como é uma coisa sui generis, não existiu, nós não temos experiência, Ciência. nós temos que viver. Como que vai acontecer? E Muito confiar na bem. graça. Justamente, a graça de Deus que não decepciona jamais. Agora, 9 horas mais 27 minutos, nós estamos conversando com Dom Edson Oriolo, bispo diocesano de Leopoldina, na live do João dessa quinta-feira. Muita gente participando conosco. Deixo meu abraço, meu carinho, a minha saudação. Peço que curtam o Instagram da Diocese de Leopoldina, também o Instagram de Dom Edson e o nosso Instagram aqui, @a voz do João. Quando você curte, você ajuda a impulsionar esses nossos trabalhos, a gente sempre trazendo assuntos interessantes para você participar conosco, para a gente discutir nesse momento de pandemia. Dom Edson, vou pedir para o senhor uma coisa agora, já nesses finalmente. Queria que o senhor nos ajudasse numa coisa. Muita gente tem perguntado para mim, para outros padres, amigos meus, que têm convívio comigo também, outras pessoas, em relação a questão da comunhão espiritual, que a igreja está motivando a gente a fazer nesse momento de pandemia, onde nós não podemos receber a Eucaristia presencialmente. Então, queria que o senhor nos motivasse nisso. Como fazer uma boa comunhão espiritual nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, com as igrejas fechadas? Como a gente pode fazer isso? Sim, uma coisa importante da gente entender, antes de falar um pouquinho a respeito da comunhão espiritual, a gente sentir que está comungando, a gente participar,
Mas eu acredito mais que aquilo que a própria igreja vem nos ensinar, e o Papa São João Paulo II, ele deixou isso muito preciso num documento chamado Reconciliação e Penitência, que foi resultado de um sínodo sobre a penitência. E lá ele escreve nesse documento, eu achei estranho, porque esse é um documento que fala sobre sacramento da penitência. E um problema muito sério que nós temos, às vezes, as pessoas de segunda união que não podem comungar. E eu acredito que o espaço está aí, essa brecha está aí. Isso também está no Catecismo da Igreja Católica e nós encontramos no Código de Direito Canônico. Que a palavra também, ela santifica. A palavra também nos leva à comunhão com Deus. Então, a comunhão espiritual, ela passa por aí, a gente valorizar. Nós temos na igreja duas mesas, e que as mesas da palavra e da Eucaristia deveriam ser no mesmo nível. Porque às vezes a mesa da Eucaristia está lá em cima, da palavra está lá embaixo. Não, as duas mesas são do mesmo nível. Deveria ser do mesmo nível. No sínodo sobre Então, Edson, só a um minutinho. palavra de Deus. Só um minutinho. Porque a live, já estouramos o tempo da live. Então, ela vai encerrar e nós vamos começar novamente para a gente continuar, porque ela tem um tempo específico aqui de transmissão. Aí ela vai encerrar agora e nós vamos começar novamente, tá bom? Edson, estamos de volta! Quanto tempo, Dom Edson? É porque quando a live ela estoura 1h10, ela acaba automaticamente, tem que começar de novo. Então aí a gente continua agora. Oi, alô? Alô, Dom Edson, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Estou ouvindo o senhor também. Nós falávamos sobre a comunhão espiritual. Pode continuar. Sim. Então, eu comentava a respeito dessa dinâmica das duas mesas. Quando nós participamos de uma celebração da Eucaristia, então existe duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Deveria ser do mesmo nível. Não é que uma mesa é mais importante do que a outra. A palavra santifica, a comunhão santifica também. Então, nós temos que aproveitar esse tempo da pandemia para nos santificar pela palavra. A beleza está aí. Aí que nós vamos entender essa dinâmica de uma comunhão espiritual. A gente vai ser santo pela palavra. Tem muitos casais, às vezes, que estão numa segunda união, então eles vão à missa. Ah, mas eu não participo da mesa da palavra. Mas você pode ser santo pela mesa. Eu não participo da mesa da Eucaristia, mas pode ser santo pela mesa da palavra. Então, isso é importante também, da gente santificar essa comunhão, principalmente em relação a viver essa comunhão espiritual, a gente santificar, buscar a nossa santificação através da palavra que nos questiona, que nos interpela, que nos chama a conversão. E o próprio Papa Bento XVI, que transcendeu um pouquinho no documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II sobre a palavra, ele falou uma coisa muito interessante. Olha, a palavra não é um livro qualquer, mas é o próprio Cristo na vida e no coração de cada um de nós. Então, aproveitarmos da palavra para nos santificar essa dinâmica aí da gente viver essa comunhão espiritual. Muito bem, Dom Edson Oriolo dos Santos, você que está chegando agora, 9h mais 33 minutos, nós estamos conversando com Dom Edson, bispo diocesano de Leopoldina, começamos falando sobre o dízimo, agora estamos respondendo algumas perguntas aí sobre a atuação da igreja nesse tempo de pandemia. Dom Edson, uma outra perguntinha aqui, aproveitar que nós estamos conversando sobre essas questões referentes aí à vivência da fé nesse tempo de pandemia. Existe alguma forma correta? Qual seria, melhor dizendo, para melhorar a pergunta, qual seria a melhor forma de nós assistirmos a uma missa, seja em casa ou pelo celular, nesse tempo de isolamento? Tem alguma forma específica? Algumas pessoas falam, não, tem que colocar a roupa que você vai para a igreja, aí você vai e monta um altarzinho na sua casa, pega a liturgia, lê, na hora da comunhão você se ajoelha. Existe alguma forma específica, na visão do senhor, para se assistir a missa em casa ou então no celular, nesse momento de pandemia, de isolamento? A questão, nós temos que tomar muito cuidado que nós somos fruto de uma moral casuística. A lei pela lei. Então, existe a lei, eu não posso fazer isso. Até o padre, quando ia celebrar uma missa,
ele poderia cometer tantos pecados só de celebrar a missa, por causa da lei. A mão tinha que estender assim, não podia ser assim, toda essa situação. Mas eu entendo que não existe a respeito disso. A única coisa que nós temos é o mandamento da igreja, assistir missa. Isso acontece quando a gente ia em toda essa situação. Mas eu acredito da gente entender o respeito. É o momento de oração. E o momento de oração, nós vamos colocar N situações para a nossa vida. Por exemplo, vamos falar assim, se a pessoa está de bermuda, ela tem que colocar? Não, é o respeito. Então vamos escutar, é a palavra de Deus que nós vamos ouvir, é aquele rito que vai ser apresentado para nós. Então, nós interagirmos cada vez mais com respeito daquilo que nós estamos assistindo, nós unidos, mas por outro lado nós estamos assistindo, mas o respeito. Vamos fazer o sinal da cruz. Às vezes tem uma pessoa brincando, conversando, olha, deixa eu rezar um pouquinho agora aqui. Na situação, se tem um barulho, vamos desligar, de consagrar o tempo para Deus. Então, assistir a gente consagrar. Então, é 30 minutos, 40 minutos, eu vou consagrar e aí o que manda, muitas vezes, é o próprio coração. Muito bem. Dom Edson Oriolo dos Santos, bispo de Leopoldina, conversando conosco. Nós já estamos quase concluindo essa live. Estamos aí esticando, porque está muito bom o nosso papo. A gente está aprendendo muito com o Dom Edson, que é essa enciclopédia viva do dízimo, de outras ações aí da nossa igreja, que tanto fez aqui por Belo Horizonte, enquanto esteve nosso bispo auxiliar aqui. Dom Edson, para concluir, a última pergunta que vou fazer para o senhor, antes das nossas considerações finais, e a bênção que eu quero que o senhor conceda para todas as pessoas que estão nos assistindo. Como que a piedade popular, são as orações do terço, o canto do ofício de Nossa Senhora, as orações que a gente costuma fazer aí, como que a piedade popular pode ajudar a gente viver esse tempo de pandemia? Do povo. A teologia do povo é o respeito que nós devemos ter para com o povo de Deus. Ali começou a mostrar. E na teologia do povo, tem 3 dimensões importantes. Primeiro, fala a respeito da religiosidade popular. É a gente respeitar a vida, a religião, o espírito, a mística das pessoas. E vamos usar o exemplo do Papa Francisco. O Papa Francisco, quando ele esteve no Brasil, ele pegou a imagem de Nossa Senhora e ficou com a imagem de Nossa Senhora. Se fosse um europeu, já põe no lugar. Ele ficou até que alguém foi pegar. E eu sempre falo nisso, e até um livro que eu escrevi recentemente sobre a evangelização das cidades, que um santuário que fala de religiosidade do povo é Nossa Senhora da Piedade aí em Belo Horizonte, Caeté. Caeté. Ali não fala de milagre. Aparecida fala de milagre, de Luján, na Argentina, fala de milagre, de Guadalupe fala de milagre, de Fátima, nós vimos ontem, fala de milagre, lá em Lourdes fala de milagre, e Belo Horizonte, da criança lá que começou a escutar, ninguém fala de milagre. Então ali é um cenário que vive a mística, a religiosidade. As pessoas numa verdadeira sintonia com Deus através
de Jesus Cristo. A gente chegar a Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. A gente chegar a Jesus Cristo por meio dos santos. Essa que é, vamos dizer, que é a devoção. Então, se você quiser materializar o que é a devoção do povo, a religiosidade, é lembrar da imagem de Nossa Senhora, ela com Jesus Cristo, que é o centro, que é o referencial da nossa vida, ajudando a gente a estar cada vez mais até Deus. É essa dinâmica que nós temos, que somos chamados a viver, essa dinâmica da religiosidade, da mística, da oração, a pessoa que reza o seu texto da sua maneira, a pessoa que tem a sua jaculatória, que faz o sinal da cruz, que entra numa igreja, ajoelha, que passa em frente da igreja, tira o chapéu, que passa em frente a uma cruz, passa em frente a um lugar religioso, faz o sinal da cruz de sacristão, né? Manda um beijinho pro santo, é isso. A religiosidade está aí. Olha, por exemplo, por que a criança, às vezes a gente está celebrando uma missa, tem muitas pessoas que faz o sinal da cruz e manda um beijo. Manda um e às beijo. vezes a gente fica orgulhoso. Será que está mandando um beijo para mim que estou celebrando? Não. Aquilo ali é de uma mística lá quando nós éramos criança, os nossos pais, os nossos avós, as nossas mães levavam a gente numa igreja, faz o sinal da cruz, agora manda um beijinho para o santo. É isso daí. E isso marca a vida das pessoas. Então nós temos que usar disso também dentro dessa situação para a gente pedir a proteção de Deus nesse momento também. Recorrer a todas as orações também. Aquilo que nós aprendemos desde criança que não fica, a gente não perde o sinal. Muitas vezes, os pequenos gestos que nós fazemos dentro de uma igreja ou fora bem da religiosidade dos nossos pais, que transmitiram com carinho, com amor e por aí. Muito bem, nós conversamos com Dom Edson Oriolo dos Santos, bispo diocesano de Leopoldina. Dom Edson, desde já, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, foi uma honra. Depois eu quero combinar com o senhor da gente fazer, nos próximos dias, vou combinar com o senhor direitinho, a gente vai fazer perguntas e respostas sobre a nossa fé. Porque tem muita gente que tem muita dúvida de tudo. E eu acho que esse momento de pandemia que a gente está vivendo pode ser um momento de grande catequese para todos nós. Então, a gente está em casa, parado, às vezes trabalhando, às vezes não. Eu acho que é hora do católico estudar, do católico procurar se formar para poder, depois da pandemia, viver melhor a fé. Então, depois eu quero combinar com o senhor direitinho, para a gente poder fazer uma live de perguntas e respostas sobre essa nossa igreja, que tem mais de 2000 anos, e é a história viva da humanidade. Então, conhecer melhor a igreja para a gente poder amar Jesus como ele merece. Eu acho que é o básico para todo católico poder viver bem a sua fé. E também quero convidar o senhor agora a deixar uma mensagem para todos aqueles da Diocese de Leopoldina que estão nos acompanhando agora, sua mensagem de pastor, de bispo para essa diocese, e também para os nossos amigos aqui da Diocese de Belo Horizonte, que tanto lhe querem bem, por causa de tudo que o senhor fez no nosso meio. Então, peço ao senhor que deixe essa mensagem e, por fim, nos abençoe. Quero primeiramente agradecer ao João por esse carinho da gente, esse bate-papo. Acho que isso enriquece cada vez mais, não só a gente, mas tantas pessoas, que você continue aí com toda essa perspicácia de jornalista investigativo, que eu sei. Obrigado. Notícia, tudo não bad notícia, má notícia, nem false, fake notícia, fake news, mas good news. Eu acho que é procurar boas notícias que leva para tantas pessoas assim. Estamos procurando fazer isso. Na Rádio Itatiaia, agradeço o carinho, tudo. E quero aqui, de maneira especial, mandar um abraço aí para todos da Arquidiocese de Belo Horizonte, de maneira especial os padres da região Conceição, que com muito carinho nós trabalhamos juntos, guardo coisas muito boas de todos os padres. Quero também aqui deixar um abraço para todos os padres da nossa Diocese de Leopoldina, que os cristãos, que os leigos, que os batizados entre em contato com o seu padre, ligue para ele, manda uma mensagem, incentiva neste momento difícil, porque às vezes eles estão sem o povo, estão sem as comunidades, estão sem as paróquias, estão querendo fazer de tudo para estar junto com o povo. Então, nesse isolamento social, vamos vivenciar isso. É importante a gente ficar em casa, ficar em família e incentivando os padres, mandando
aí uma mensagem para ele, que nós possamos sair dessa situação. E o bom Deus vai nos ajudar para a gente continuar cada vez mais a nossa missão, dando o nosso abraço, conversando, participando das festas, de tantas outras coisas. É isso aí a nossa missão. E a todos que nos acompanharam, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Dom Edson, muito obrigado. Deus lhe dê mais saúde, mais força pela intercessão aí do Imaculado Coração de Maria, que é o padroeiro da Diocese de Leopoldina. Que abençoe o senhor, a sua missão, todo o seu clero, toda essa diocese que tem uma história tão bonita em Minas Gerais. E espero que em breve a gente possa estar fazendo outro bate-papo como esse, respondendo as dúvidas das pessoas e conversando mais sobre a Igreja de Jesus Cristo, que tanto precisa nesse momento da união do povo em torno dos altares e em torno do povo. Um abração, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.